a gente faz intensidade de corrente elétrica. Aí aqui a gente costuma usar a letrinha I, tá? Izinho minúscula. Izinho. Aqui, izinho. Muito bem. Então assim, ó, a gente já sabe o que é um corpo carregado, a gente já sabe as carguinhas que ele tem ali dentro, né? A gente sabe que quando ele está carregado ele tem um excesso ou uma falta de elétrons, né? Que os elétrons foram deslocados. Lembra que a gente pode falar que tem excesso ou falta de prótons, né? Mas não porque ele ganhou prótons ou porque ele perdeu prótons, mas sim porque ele ganhou ou perdeu elétrons, beleza? Aí tá, então a gente sabe que tem esses dois corpos, a gente sabe que existe um condutor, a gente sabe que existe um isolante. No condutor a carga se movimenta com mais facilidade, no isolante ele pode ter carga, só que daí ela não consegue facilmente se movimentar ali dentro, né? E agora eu vou pegar um corpo que é condutor e eu vou colocar uma força ali dentro, né? Que vai ser na verdade a partir de um campo, que vai ser na verdade a partir de uma DDP. Mas enfim, para que tenha movimento, isso a gente sabe faz tempo, né? É necessário uma mudança no movimento, né? É necessário que tenha uma força atuando. A força que age em uma carguinha é uma força de natureza elétrica. Então olha só, ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui um fiozinho, ó, um pedaço de fio. E esse pedaço de fio, ele tem ali as suas carguinhas, né? Ele pode ser que ele esteja inicialmente neutro, pode ser que esteja inicialmente carregado, não interessa. E ele tem ali as suas carguinhas, tá? Essas carguinhas têm uma movimentação, só que não é uma movimentação ordenada. Elas vibram, né? Porque tem temperatura, mas é uma movimentação meio que aleatória. Tá, beleza. Agora, a partir do momento que eu fizer uma ordenação, que eu ordenar esse movimento, aí eu vou poder chamar de corrente. Então, ó, a gente sabe que corrente é carga se movimentando, só que não é qualquer tipo de movimento. Então eu vou ter que fazer um fluxo. Então, vou pegar as carguinhas. Lembra que as carguinhas que se movimentam são as negativas, né? Vou colocar aqui algumas, ó. São os elétrons livres desse cara. Aí esses elétronzinhos, ó, eu vou forçar eles. Como assim forçar? Eu vou colocar ali uma região, vou colocar um campo elétrico para que eles sintam essa influência e eles comecem a se movimentar. Então, esse aqui sentiu uma força para a direita, então como eu estou ordenando, todo mundo vai sentir essa força para a direita. Então, o que começa a acontecer? Essa carga começa a ter um movimento, só que é um movimento ordenado. Então, aí sim a gente vai chamar isso de corrente elétrica. Então, olha só o conceito, olha só a definição. O que é corrente? Corrente é um movimento, mas não é qualquer tipo. Então, tem que colocar essa palavrinha aqui, ó. Ordenado de carga elétrica. Aí você vem e fala, se você quiser anotar, né? Quem que está ordenando isso aqui? Então a gente tem alguns fatores, é uma sequência, né? Mas a sequência a gente vai entender um pouquinho mais tarde. Eu coloco, é como se fosse duas plaquinhas, ó. Só pra gente ter uma breve noção, duas plaquinhas. Essas duas plaquinhas, cada uma tem o seu potencial, cada uma tem ali uma energia armazenada naquele ponto, naquela placa. Beleza. Como são duas plaquinhas diferentes, isso gera uma diferença de plaquinhas. Só que a gente fala diferença de potencial, porque cada uma tem um potencial diferente. Essa diferença de potencial faz com que apareça uma região, faz com que apareça um campo elétrico. Só que o campo elétrico, quando age em uma carga, ele faz aparecer essa força. Aí essa força faz com que as carguinhas se movimentem. Então, resumidamente, assim, ó, bem resumido mesmo, do primeiro até o último, ó. O que faz aparecer essa ordenação? É uma diferença de potencial, é uma diferença de pontos. Aí, como são pontos diferentes, ó, a gente vai chamar de diferença de potencial, né? Vai ser uma DDP. Tá, já vou colocar uma legendinha, mas esse movimento ordenado vem a partir dessa DDP, mas na sequência, ó, a partir de um campo elétrico
que o campo elétrico vem a partir de uma DDP. DDP, que é o nosso Uzinho, né? DDP, a diferença de potencial, é o Uzinho. Então, assim, ó, quando você pega uma pilha, né? Uma pilha tem dois polos, tem dois potenciais. Tem o mais e tem o menos. Quando você pega uma tomada, tem dois encaixes, né? Porque tem uma diferença de potencial. Né? Então, tem que ter a DDP. Essa é a primeira condição básica, assim. Tem que ter uma DDP para que tenha uma corrente elétrica. Tá? Tem que ter uma DDP para que tenha uma corrente elétrica. Muito bem. Então tá aí, ó, a gente fez o conceito de corrente, então movimento ordenado de carga, e por trás tem uma sequência, né? Tem a sequência de campo e tem a sequência de DDP. Beleza, só que, beleza, a gente sabe o que é corrente, sabe de onde vem, mas como que a gente vai calcular, né? Como que eu vou saber se tem bastante corrente ou se tem pouca corrente? Eu faço uma analogia com velocidade. Assim, é um pouquinho distante, mas dá para pensar parecido. Porque, ó, eu vou de Maringá até Londrina em tanto tempo. Beleza, então você teve uma variação de espaço, né? E você teve um tempo que você demorou. Então você pega lá o espaço que você andou no tempo que você fez isso. Quando a gente fala em corrente, é um conceito parecido. Só que não é o espaço que a carguinha vai andar, é o tanto de carga que eu consegui fazer passar. Então, assim, se eu colocar pouca DDP, eu vou conseguir fazer movimentar pouca carga. Se eu colocar bastante DDP, aí bastante DDP, tem bastante campo que tem bastante força, então bastante carga vai se movimentar. Não é? Então, tem uma relação na quantidade de carga que eu consegui fazer se movimentar. Beleza? Então, a corrente, ó, pode ser chamada também de fluxo de carga. Deixa eu colocar com outra cor. Fluxo de carga. Onde todo fluxo você faz a quantidade daquilo que você está analisando dividido pelo intervalo de tempo. Ó, quando a gente fala vazão, né? Eu estou segurando aqui, vou lavar a calçada, tem uma mangueira, né? Aí você está jogando uma certa quantidade de água. Você pode colocar o dedo, você pode tirar o dedo, né? Mas assim, a quantidade de água que vem é a mesma, porque o fluxo de água é o que está na torneira ali, o tanto que você abriu. Aí você pode aumentar ou diminuir a velocidade, mas a quantidade de água é a mesma. Isso de, tanto de água que está vindo ali por tempo, a gente chama de fluxo de água. Só que esse nome não pegou muito, a gente chama de vazão, né? Mas de novo, ó, fluxo vale para qualquer coisa. A gente até comentou sobre um fluxo, era o fluxo do campo elétrico, né? Que era o tanto de campo que atravessava a área. Aqui é parecido, só que vai ser assim, ó. A corrente elétrica, ela é o tanto de carga que eu consegui fazer passar. Isso aqui dividido pelo tempo em que ela passou. Então, a corrente elétrica ela é um fluxo de carga. Equação nova, né? Como que a gente analisa? A gente vê a unidade. Deixa eu tentar arrumar esse quadradinho aqui. O que a gente já conhece aí, né? A gente já conhece a carga e o tempo a gente conhece faz tempo. Então, ó, unidade. Aqui, carga é coulomb e o tempo é segundos. Então, aqui é coulomb por segundo, ou a gente prefere chamar de A maiúsculo, onde A maiúsculo é o ampere. Aí tem esse acento esquisito aqui. Beleza? Então, corrente elétrica é medido em ampere. Mas assim como a gente falou lá da carga, né, que geralmente é pequenininha, a corrente também. Então, geralmente usa miliampere, né, microampere. Depende aí do que você está analisando. Beleza? Tranquilo? Então, a corrente elétrica é o tanto de carga pelo intervalo de tempo. Só que eu gosto de deixar aqui também, ó, lembre-se. A gente tem que a carga, ela é o número de elétrons livres, né, vezes a carguinha de cada elétron, o que é igual a N vezes Z. Eu não gosto de montar outra equação, porque daí é mais um para você lembrar, né, ó. Lembra da definição de corrente, lembra da definição de carga. Aí você não tem uma equação a mais, né, você tem duas únicas equações. Beleza? Tranquilo? Só que assim, a gente acabou de falar do conceito de corrente, a carguinha se movimentando e tal. Só que por conta de uma facilidade de explicar, ou na verdade de usar mesmo na prática, a gente tem uma classificação que não precisaria ter, mas a gente tem só para facilitar a vida do pessoal. Aí. Porque o povo gosta da sequência, vai do mais pro menos, vai do mais pro menos, que é mais fácil de você entender. Só que
assim, que nem a gente está colocando agora, a gente tem que elétron se movimenta, né? Então, isso que está desenhado aqui no quadro agora é o que acontece de verdade. Mas por uma facilidade e também por uma questão histórica ali e tal, a gente prefere usar as carguinhas positivas se movimentando. Então, eu vou fazer uma classificação entre quando é carga positiva que se movimenta e quando é carga negativa que se movimenta. Mas saiba desde já que é sempre e unicamente as cargas menos que se movem. Né? Isso dentro de um sólido daí, tá? Então, assim, qual que é a classificação? Qual que é essa diferenciação, na verdade, né? Deixa eu fazer uma setinha bonitinha, que isso aqui ficou feio. Classificação. A gente tem uma corrente chamada de real. E a gente tem uma corrente que é chamada de convencional. Beleza. A corrente real é assim, se ele te perguntar, beleza? Se ele falar assim, o que acontece de verdade dentro desse fio? Aí você vai usar a corrente real. Fora isso, é só a de baixo. E tanto é que é a de baixo que a gente usa o izinho, tá? É a de baixo que a gente usa o izinho. Então, a corrente real, o que acontece? São os portadores de carga positiva em movimento. Aí no caso de sólido seria os prótons, né? Mas o próton tá lá no núcleo fixo ao nêutron, né? Com força nuclear forte, aí não rola. E o convencional são os portadores de carga menos em movimento. Ô cavalo, falei uma coisa e escrevi outra, né? Bem que eu próprio me xingo, né? A real são os portadores de carga menos, né? E isso aqui acontece de verdade. A convencional, a que facilitou a vida, são os portadores de carga a mais. Beleza? Tá aí. Então, quem se movimenta de verdade, quem que consegue se movimentar é os elétrons. Já a convencional, que é que a gente desenha, né? São as carguinhas positivas aí se movimentando, beleza? Então, de verdade, na realidade, quem se movimenta são os elétrons, né? Só que daí para facilitar a vida ali, de você sempre falar assim, vai do mais pro menos, né? A gente aprendeu o campo elétrico, aí a gente usa as carguinhas positivas se movimentando. Fechou? Então, essa aqui é a primeira classificação, entre ser real e ser convencional. Então, assim, eu tenho aqui vou desenhar o nosso primeiro circuito. Nosso primeiro circuitinho elétrico. Onde? O que a gente precisa? Basicamente de 3 coisas. São elas, Eu preciso de fios, que é o caminho por onde eu vou ter essa corrente. Eu preciso de um aparelho que eu quero que ele funcione, né? Então, vou desenhar uma lampadinha. E eu preciso de alguém que alimente esse circuito. Né? Então eu preciso aqui de uma bateria, de uma pilha, de uma DDP, de uma tomada, qualquer coisa do tipo. Pronto. Aí então assim, aqui, tá vendo que tem 2 placas com tamanhos diferentes? É para demonstrar a diferença de polaridade delas, tá? A convenção é o seguinte, a placa maior é sempre a placa de maior potencial. E a placa menor é sempre a placa de menor potencial. Beleza. Aí assim, você já viu o que eu acabei de falar, né? Placa de maior potencial e placa de menor potencial. Mas eu coloquei mais e menos. Não necessariamente que a placa positiva seja positiva. E não necessariamente que a placa negativa seja negativa. Você fala assim, que? Calma. Seguinte. Você pode ter uma situação que, essa aqui é mais 220 e essa aqui é, sei lá, 0. Pode. Né? Aí você colocou, essa que tem mais potencial é a positiva, essa que tem menos potencial é a negativa. Então, essa aqui é que tem mais potencial, aí você coloca aquela placa mais. Essa aqui é a placa que tem menos potencial, essa é a placa menos. Mas você poderia também ter, sei lá, as duas positivas, né? Essa aqui mais 220, essa aqui mais 110. Estaria certo do mesmo jeito. As duas negativas, né?
guarda o conceito que tem que ter uma diferença de potencial para que tenha essa corrente. Esse é o conceito, né? Aí a placa mais é com maior potencial, a placa menos é com menor potencial, beleza? Fechou. Aí, ó, a gente tem aqui a nossa lampadinha, né? Aí, se ela for percorrida por uma corrente elétrica, a gente vai falar sobre os efeitos já já. Aí pode ser que a corrente faça ela acender, faça ela fazer barulho, enfim, depende aí do aparelho que você está tentando fazer ligar. Mas tá, como que funciona, ó? Você tem duas polaridades, né? Você tem uma polaridade com mais potencial, uma com menos potencial. Quando você fala em elétron, o que o elétron quer fazer? O elétron ele quer ser repelido por essa placa aqui menos e ele quer ser atraído pela placa que tem mais potencial, né? Porque tem aquele campo elétrico, enfim, né? Vamos pensar de maneira mais fácil. Então, o elétronzinho, o que ele quer fazer? Ele quer sair de perto da menos e ele quer chegar próximo a mais. Então, o sentido do elétron se movimentando, é esse aqui. Então, o elétron sai da placa menos, passa lá na lampadinha e ele vai chegar na placa mais. Pronto. Então, se ele te perguntar, o que está acontecendo de verdade? Aí você vai colocar as carguinhas menos, né? Que tem menos massa, tá na eletrosfera. Isso acontece de fato. Agora, se ele te perguntar, mas e a corrente? Né? A corrente já é a convencional, é a que a gente está acostumado. Então, você vem aqui e você coloca, a corrente elétrica, ela sai do polo positivo, né? Porque é a carga mais em movimento, e ela vai em direção ao polo negativo. Então, eles têm sentido. É que assim, falar sentido é um pouco estranho, mas já vou explicar isso. Então, essas correntes têm sentidos opostos. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. Não é errado você falar sentido da corrente elétrica, sentido horário, sentido anti-horário. É só para você saber desenhar, para você saber como está analisando. Só que se ele perguntar se corrente é vetor ou é escalar, você vem aqui em cima e você já anota. Isso aqui é uma pegadinha das brabas. Corrente elétrica, ela é fluxo. Os fluxos todos são escalares, tá? A corrente elétrica, ela é escalar. O que é vetorial, de fato, é a velocidade da carguinha, né? Para onde ela está indo, a velocidade é vetor. Só que a corrente mede o tanto de carga que passou, tá? Então a quantidade aí não é vetor, a quantidade é escalar. Beleza? Então fluxo, corrente elétrica, uma grandeza do tipo escalar. Muito bem. Aí agora sim, então você viu que passou a carguinha, aí a carguinha veio aqui no filamento dessa lâmpada, né? Aí como tá passando carga e o metal, esse metal vai esquentar, no caso da incandescente, né? Aí quando ela esquenta, ela vai esquentando bastante até chegar a um ponto que ela começa a emitir a luz na faixa do visível. Aí ela começa a emitir luz. Mas eu vou explicar a diferença das lâmpadas já já. Tá? Então, a primeira coisa aí é saber o que é a corrente real, saber o que é a corrente convencional. A real, o que acontece de verdade, são os elétrons, e a convencional é a que facilita, né? A que vai do mais para o menos. Beleza? Tranquilo? Só guarda uma pergunta que eu não respondo ela agora, eu respondo ela depois. Que é assim, você consegue, pode ver a carguinha, a corrente vermelha aqui, a corrente convencional. Você tá vendo que ela vai do mais para o menos? Sim ou não? Sim. Isso aqui é espontâneo? Olha a pergunta. É uma pergunta legal. O sentido da corrente e do jeito que está desenhado aqui é espontâneo? Sim. Por quê? Porque daí ela está sendo, né? Vou colocar entre aspas assim. Repelida pela placa mais e sendo atraída pela placa menos, né? Então isso aqui ela faz espontaneamente. A pergunta a ser feita aqui é o seguinte: e dentro da bateria? E dentro da pilha? Ela faz o oposto, não faz? Ela não continua do menos para o mais? A pergunta é, o que acontece dentro da pilha? Aí lá no gerador a gente faz certinho essa análise aí, tá? Mas dá para ir pensando, já é um pensamento legal. Então tá aí. Então a gente fez a classificação de corrente real e corrente convencional. Beleza, a gente tem mais algumas classificações, vamos lá, A gente pode ter então correntes em sólidos. A gente pode ter corrente em líquidos. E a gente pode ter corrente em gases.
Beleza. Aí agora vamos pensar assim, ó. O sólido é o que a gente está mais acostumado, né? Você pega um fio, aí tem cobre ali dentro, vai passar a carguinha, né? Nos sólidos, quem se movimenta, aí você pode escrever essa palavra sem medo, tá? É exclusivamente os elétrons. Então, os elétrons livres ali, sofrendo a influência do campo elétrico, faz com que tenha essa corrente elétrica. Beleza? Agora, quando você vai para líquido, né, aí já é um pouco mais diferente a história. Quando você vai para líquido, são os íons se movimentando. Claro que é a partir de um campo elétrico também, né, mas aí agora é os íons que se movimentam. Íons em movimento. Nos gases, assim, eu vou contar a historinha, só que daí fica mais fácil, a gente tem o conceito de potencial e de energia potencial, mas dá pra gente entender aí a parte básica de funcionamento, né? Lembra que eu tinha comentado do raio? Né? O que era o raio? O raio é a soma do trovão com o relâmpago. Beleza, o relâmpago é a luz que você enxerga, né? E o trovão é o som que chega até o seu ouvido. Mas quando que ele acontece? Ele acontece quando você tem ali uma nuvem bem carregada, né? Como ela tem carga, então ela tem um potencial, e o solo tem um potencial dele também. Então, como tem dois potenciais diferentes, da nuvem e da Terra, tem uma diferença de potencial que gera o campo elétrico entre esses dois, né? Entre a nuvem e a Terra, que daí pode fazer aparecer o raio. Só que o ar, nesse instante, ele é isolante, ele protege a gente, né? Então ele não deixa passar qualquer tipo de raio. Você tem que ter um campo elétrico muito forte para que você consiga vencer. Lembra que eu falei essa palavra? A isolância do ar? Aí ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor, né? Então você venceu aquela rigidez que ele tinha. Então assim, os gases, de maneira geral, a temperatura ambiente, eles são isolantes. Mas se você for aumentando ali, temperatura, for aumentando o campo elétrico, vai chegar um ponto ali que ele passa a ser condutor. Então a gente usa a seguinte expressão, ó: os gases têm corrente elétrica sobre eles quando ionizados. Ou, ó, forte campo elétrico, assim, ó, alto campo elétrico. E daí vem do mesmo princípio, né? Tem que ser um campo elétrico para que você tenha movimentação de carga. Só que daí você tem que vencer aquela isolância, que daí você vai conseguir fazer as carguinhas ficarem de maneira ordenadas. Beleza? Tranquilo? Então tá aí na onde a gente tem as correntes, né? E assim, agora é uma parte bem interessante, uma parte um pouco contra-intuitiva, na verdade. Temos mais uma classificação de corrente. E ao mesmo tempo que ela é muito fácil, ela é um pouco estranha de comentar. Mas vamos lá. Ó, outra classificação, eu tinha colocado aqui classificação, né? Real, convencional. Aí mais uma, ó. Escreve classificação de novo, só que agora é em relação a outra coisa, não em relação a quem se movimenta. A gente tem uma corrente que é chamada de contínua e a gente tem uma corrente que é chamada de alternada. São essas duas. Aí também tem alternada pulsante, tem contínua pulsante, enfim, esses dois nomes aqui os mais importantes. Essa é mais fácil de você analisar só com o nomezinho. Assim, de novo, ó, vamos lá. Eu vou usar as palavras possui sentido constante, possui sentido variável, mas levando em consideração que você tem entendido que corrente não é vetor, corrente é escalar, corrente é quantidade de carga. Mas se tem corrente, tem carga se movimentando, se tem movimento é porque tem velocidade. Então a palavra sentido aqui, ela está remetida à velocidade, beleza? Então, ó, o que é uma corrente contínua? É aquela que possui sentido constante. Professor, se ele escrever, né? A gente sempre pensa assim. Se ele escrever numa alternativa de primeiro dia, somatória, corrente contínua é aquela que possui sentido constante. É um marco no marco. Um marco.
Bem de boa, pode marcar assim. Agora, se ele colocar uma alternativa perguntando assim, né? É uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, aí beleza. Aí você fala assim, não, é escalar. Beleza? Mas se ele escrever possui sentido constante, é essa analogia que eu fiz. O sentido é a velocidade da carguinha, tá? Pode marcar sem problema. E a corrente alternada é aquela que possui sentido variável. Como assim sentido variável? Ela vai e volta. E a contínua? Só vai. Né? Então, naquele fio ela tem aquele sentido constante. E se ela for alternada, ela vai e volta naquele fio. Ou seja, se a corrente é contínua, ela fica sempre acesa na lâmpada. Se a corrente é alternada, ela acende e apaga, porque a corrente vai, para, volta, para, vai, para, volta, para, vai, para, volta. Então, se a lâmpada em cima da sua cabeça fica sempre acesa, a corrente é contínua. Se a corrente em cima da sua cabeça acende e apaga, ela é alternada. Aí eu venho e pergunto: a corrente da sua residência é contínua ou alternada? A corrente é alternada. Agora você fala assim: que? Tá louco? É alternada. Fala, professor, mas ela não tá acendendo e apagando. Eu falo assim: ela tá acendendo e apagando. Aí você olha com uma cara feia assim e fala assim: gente do céu, tá doido mesmo. O que tá acontecendo, né? Mas ela tá acendendo e apagando. Só que numa frequência tão alta que o nosso olho não consegue ver esse de acender e apagar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para que você consiga entender. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar o programinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Um vídeo que eu gosto de passar bastante mesmo, ó. YouTube. Vai abrindo o meu, né? Fazer aquela breve propaganda. Aí aqui eu vou colocar assim, ó, helicóptero não gira as hélices. Beleza. Tá, deixa eu só arrumar aqui no programinha para aparecer depois para vocês estudarem, né? Janela, aqui, ó. Beleza. Seguinte, preste bastante atenção, ó. Deixar sem som mesmo, tá? Tem um helicóptero, tá? Vai aparecer na frente de vocês aí na tela de vocês. E ele vai começar a voar, né? Tá, qual que é o princípio básico, né? Para você voar, você tem que ter uma força para cima, né? Então tem que ter ali alguma sustentação. No caso do helicóptero, quem dá a sustentação são as hélices girando, né? E gera essa força para cima. Aí se você quer subir, você deixa ela maior que o peso. Se você quer estabilizar, você deixa ela igual ao peso. Enfim, né? Então, o princípio básico de funcionamento de um helicóptero é: gira as hélices, tem essa força e sustentação, e daí você consegue subir. Pronto, esse é o básico. Tem um helicóptero na frente de vocês agora, nesse instante. Que ele tá voando, né? Ele tá subindo. E as hélices dele estão paradas. A pergunta é real ou é fake esse vídeo? Pessoal que assiste Fantástico, né? Tem um programinha que faz isso, de pegar um vídeo e ver se é verdade ou se não é verdade, né? Como que chama? Acho que é detetive virtual, não é? E daí é mito ou é verdade? E aí, é mito ou é verdade? É verdade. Aí fala assim: oxi, tá doido? Não, é verdade. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo é o seguinte: o que é um vídeo? Um vídeo é uma sequência de fotos, não é? Então, principalmente o pessoal que joga, vou jogar em 30 FPS, vou jogar em 60 FPS. O que é isso? São frames por segundo, que são quadros por segundo, que são fotos por segundo. Só que daí, você tá passando, tipo, 30 FPS, são 30 fotos por segundo. Isso te dá o quê? Uma sensação de movimento, né? Vocês conhecem, sabe aqueles quadrinhos que o pessoal vai desenhando, assim, desenha um monte de quadrinhos, que daí você vai passando os quadrinhos e aparece o movimento, né? É o princípio básico de funcionamento de um vídeo. Então, você tem 30 fotos por segundo, te dá uma sequência de vídeo. Você tem 60 fotos por segundo, te dá mais fluidez ainda, né? A partir disso, aí tudo parece ser contínuo, mas você tem ali uma passagem de fotos. Só que o seu olho, ele é muito bom, sim, mas ele não é tão potente para ver essa diferenciação, né? Então, o vídeo é uma sequência de fotos bem rápida, né? Que daí seu olho não deu conta de ver passando as fotos, aí parece que é contínuo, mas não é contínuo. O vídeo não é contínuo.
Nesse instante, então, a corrente aí que está passando na sua casa, que tem a lâmpada... Ah, deixa eu terminar de explicar o vídeo então, né? Agora, olha só, ó. O helicóptero... Cadê? O helicóptero, as hélices dele estão girando, né? E você está tirando foto, que são os vídeos, né? Mas aqui aconteceu um fenômeno de... A frequência que você está gravando é a mesma frequência que as hélices estão girando. Então imagina só, olha para a setinha do mouse aqui, ó. Tá vendo que essa hélice está exatamente nessa posição? Ela vai girar. Só que ao mesmo tempo que ela gira, eu estou gravando, eu estou tirando foto. Então, ela deu uma volta, eu tirei uma foto. Ela deu mais uma volta, tirei mais uma foto. Ela deu mais uma volta, tirei mais uma foto. Você tá vendo que daí, no vídeo, vai aparecer que ela ficou sempre no mesmo lugar? Mas por quê? Porque a frequência que eu gravei é exatamente a mesma frequência que a hélice girou. Aí eu tenho essa sensação, né? Aparece no vídeo que ela tá parada, mas não faz sentido algum ela tá parada, tá? E a lâmpada, então, na sua cabeça, né, ela está acendendo e apagando nesse exato instante, só que ela faz isso tão rápido, ela faz 60 vezes por segundo, tá? A frequência da energia elétrica das residências 60 Hz. Ela faz isso tão rápido que daí você não consegue ter essa percepção, né? Para você parece contínua, mas não é contínua. Não sei... Bom, é da minha época, né? Que eu acordava cedo no domingo. Aí era exatamente essa sequência, ó. Era o finalzinho de Globo Rural, só aquele tchauzinho. Aí depois tinha, deixa eu lembrar, era Auto Esporte, né? Lembram? Depois do Auto Esporte era a corrida, né? Tinha a Fórmula 1. E depois tinha o Esporte Espetacular, que daí tinha skate, tinha uns negócios muito loucos lá. Tá. Principalmente na Fórmula 1 também tem às vezes, mas principalmente no Auto Sport, quando tem aquelas corridas de carro que tem aquelas rodas maiores, aquelas rodas mais sofisticadas, né? Tem algumas vezes que você tá assistindo, aí o carro vai, né? Ele tá indo pra frente e você olha pra roda dele, a roda parece estar indo pra trás. Não sei se vocês já olharam dessa forma. Né? Você fala assim, meu Deus, mas o que será que tá acontecendo, né? É exatamente o mesmo efeito, só que daí agora a roda do carro ela gira mais rápido que a frequência de gravação. Daí no vídeo aparenta que a roda está girando para trás, mas é impossível, né? Imagina a roda indo para trás e o carro indo para frente. Você fala, gente, é o caso do Benjamin Button. Não, nada a ver. Beleza? Então, isso daí, ó, tanto do helicóptero quanto do carro, são efeitos devido à gravação, né, a frequência que você está gravando. E no caso da corrente que chega na nossa casa, é alternada, só que é um alternado muito rápido. Daí a gente não consegue ter essa percepção de mudança. Beleza? Deixa eu mudar aqui a tela. Isso. Então tá, a corrente contínua é uma corrente aí que tem sentido constante, e a corrente alternada é que possui sentido variável. Tá, o que é importante eu saber aqui, ó? A corrente contínua é aquela que é gerada por reações químicas. A corrente alternada é aquela que vem da... Assim, eu vou escrever, só que depois tem um conceito, né? Mas eu vou colocar de onde ela vem. A corrente alternada vem de uma variação no fluxo magnético. Então essa aqui é lá no finalzinho, a gente vai estudar depois, mas aproxima um ímã, afasta um ímã, aproxima um ímã, afasta um ímã, aí essa mudança de fluxo faz aparecer essa corrente alternada, que se opõe a essa variação de fluxo. Mas, para você saber, basicamente, né? Se é contínua, vem de alguma reação química. Se é alternada, veio de alguma mudança no fluxo magnético. Então você tem que ter ali um ímã que aproxima, afasta, um ímã que aproxima, afasta, para você ter essa outra corrente. Então, no caso da usina, né? A usina, ela faz corrente alternada. Então, você tem lá algumas turbinas, né? Você tem a água que cai, essa água faz a turbina girar. Aí você tem ali alguns ímãs que giram também, né? Que ela vai estar longe, ela vai estar perto. Que também é um princípio básico de como funciona uma usina. Mas por que eu passei isso? Olha só, ó. Já veio em prova perguntas que o aluno fala assim, gente, mas como que eu vou saber um negócio desse? E aí que eu entro de novo. O conceito é sempre o mais importante. Prova da UEM, primeiro dia, vocês sabem que misturar com biologia é paixão dos caras também, né?
Caiu uma questão que ele falava de um peixe, que o peixe chama poraquê. Deixa eu até pesquisar aqui, quer ver? Peixe poraquê. Conhece? Não. É aquele peixe que acende, né? Aquele peixe que dá choque e tal. Beleza, o peixe elétrico, né? Ele falava de que classe que era esse peixe, como que ele funcionava e tal, mas em uma das alternativas ele perguntava se a corrente que passava nesse peixe era uma corrente contínua ou era uma corrente alternada. E aí, o que você responderia? Ou você pode pensar no vagalume também, né? O vagalume tem corrente para acender a bunda dele ali, né? Mas enfim, basicamente a mesma coisa. A bateria, a pilha, elas vêm de uma reação química, né? Você tem uma reação química ali, de oxidação e tal, que faz com que você tenha essa corrente elétrica. O que eu falei? Reação química faz corrente contínua. O peixe é internamente uma reação química, né? Então, com certeza, a corrente que ele gera é uma corrente do tipo contínuo. Para ser corrente alternada, tem que ser uma corrente forçada. É você ir lá fazer um ímã aproximar, um ímã afastar para você ter essa corrente. Beleza? Então, se é reação, independente do animal que ele inventar, acabou de achar um animal que não sei aonde e tal, que daí ele está acendendo, está fazendo alguma coisa. Se for a partir de reação química, é porque essa corrente ela é contínua, tá? Se for aí uma variação do fluxo magnético, aí essa corrente ela é alternada. Beleza? Aí aqui tem que colocar os gráficos, né? Bora lá então, ó. Vou desenhar 3 gráficos diferentes. Aí só com a cara dele eu quero que você faça a conclusão. Se a corrente ela é do tipo contínua ou se ela é do tipo alternada. Então aqui ó, corrente e tempo. Aí como eu tenho essa ferramenta, né? A gente faz uso dela. Ctrl C, Ctrl V. Fazer 3. Não veio inteiro, né? Aí. Beleza, aí os gráficos são esses, ó. Você tem aqui um gráfico assim. Você tem um gráfico assim. E você tem um gráfico assim, ó. Mas, ó, essa aqui eu fiz ela como se fosse um MHS, né? Como se fosse ondinhas. Mas não precisa, tá? Ela pode ser uma corrente triangular, ela pode ser uma corrente do tipo liga e desliga. Existem infinitos tipos de correntes, com nomes diferentes, né? Mas aí só a cara dela já te faz lembrar. Então, triangular alternada, quadrangular alternada. Só que o importante é saber o que é contínua e saber o que é alternada. Vai lá, desses gráficos aí que a gente pode afirmar. A 1 bem fácil, né? E a 3 bem fácil. E a 2? Também bem fácil, né? Só toma cuidado com a diferença entre as palavras contínua e a palavra constante. É totalmente diferente. Constante é sempre o mesmo valor. Contínuo é sempre o mesmo sentido. A primeira é sempre positiva, não é? Ó, sempre positiva e o mesmo valor. Então essa aqui ela é contínua e no caso também é constante. Ela é as duas. A segunda, ó, tá vendo que ela também é sempre positiva porque ela está sempre acima do eixo dos tempos? Sim, né? Ela é sempre positiva, então tem sempre o mesmo sentido. Então ela também é uma corrente contínua. Só que ela não é constante, né? Ela está aumentando ali a quantidade de carga que está passando. E a última que a gente tem aqui, ó, ora ela é positiva, ora é negativa, ora é positiva, ora é negativa. Então essa outra corrente aqui, ela está mudando o sentido, essa outra corrente aqui, ela é alternada. Beleza? Tranquilo? Então tem aí as correntes contínuas e as correntes alternadas. E aqui é legal a gente colocar um princípio. Não, um princípio não, na verdade é uma propriedade gráfica, porque assim, ó,
A gente não falou que a corrente é o tanto de carga pelo intervalo de tempo? Então, se eu faço a multiplicação, ó, de corrente vezes o intervalo de tempo, o que isso aqui resulta? Isso aqui dá carga, né? Então, olha só, esse aqui é bem fácil de enxergar. Se eu pegar qualquer ponto aqui do gráfico e faço a projeção dele aqui embaixo, ó, isso aqui dá um intervalo de tempo e essa altura aqui dá minha corrente, não é? Então, se eu faço essa área aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho base vezes altura, que é corrente vezes tempo, né? Então eu tenho carga. Então, ó, o que eu posso afirmar? Que qualquer tipo de gráfico, não interessa, pode ser esse aqui também, ó. Em qualquer tipo de gráfico, desde que seja corrente em função do tempo, a área embaixo da curva, né? Lembra que curva é uma palavra genérica, a área embaixo da curva é igual à carga que passou naquele fio. Beleza? Então a área é igual a carguinha. De novo, né? Falando a mesma coisa, mas falando de novo. Tem livro, assim, a maioria dos livros coloca esse símbolo aqui, ó. Eu não coloco, porque se eu não falo o que é, você fala que é aproximado. Não é de aproximadamente, é um N que fica aqui em cima. O N é para você não misturar as coisas. A área é metro quadrado, né? E carga é coulomb, então uma coisa igual a outra. Não. A área do gráfico, né? É base vezes a altura dele. E isso é igual a carga. Então por isso que eu não coloco aquele Nzinho ali, tá? Só para não ficar aproximadamente. Mas saiba que a área é do gráfico e a carga que passou sobre ele. Beleza? Fechou? Deixa eu fechar essa gravação aqui. Aí.